Eu me chamo Viviane Vitória e junto com a doutora Tatiana Ramos Laviche escrevemos o artigo Medicamentos antidiabéticos consumidos no Distrito Federal. O nosso artigo ele descreve como as condições socioeconômicas podem afetar no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 nas regiões administrativas do Distrito Federal, sendo elas a Asa Norte e a Ceilândia, onde a metformina foi o medicamento que apresentou o maior número de vendas. A prevalência do diabetes entre os países possui uma diferença significativa, que é afetada pelo desenvolvimento do país, ou seja, a cada 4 indivíduos de países com baixa média renda, 3 apresentam-se portadores da comorbidade. E o Brasil ele está ocupando o 6º lugar no ranking de prevalência do diabetes na população, e o Distrito Federal apresenta 5,2% da sua população com diagnósticos de diabetes. Em relação à nossa metodologia, os dados foram coletados em 4 farmácias comerciais que foram escolhidas aleatoriamente de 2 regiões administrativas distintas quanto à renda per capita do Distrito Federal. A coleta dos dados das vendas dos medicamentos foi retroativa de 1 mês a partir do início da pesquisa, e a pesquisa ela teve um caráter quantitativo do tipo descritiva documental transversal a partir da coleta de dados dos registros de venda dos medicamentos antidiabéticos. Em relação aos nossos resultados, aqui no gráfico 1 vai ser representada a média dos preços de antidiabéticos que foram vendidos e os valores obtidos na amostra demonstram que existem diferenças significantes em relação aos preços desses antidiabéticos, a depender tanto da sua classe quanto da região onde eles estão sendo vendidos. Aqui no gráfico 2 já vai representar a quantidade de medicamentos vendidos na Ceilândia e na Asa Norte, onde a gente percebe que os medicamentos de menor valor aquisitivo são os medicamentos que possuem maiores números de vendas. Aqui no gráfico 3 vai estar representando a quantidade de medicamentos vendidos na Ceilândia, onde o medicamento mais vendido foi a metformina por apresentar um valor aquisitivo menor em comparação aos outros. E aqui no gráfico 4 já demonstra a quantidade de medicamentos vendidos na Asa Norte, onde a gente tem uma prevalência do aumento das vendas da metformina, só que aqui na Asa Norte a gente já tem um aumento de vendas de medicamentos que possuem um maior valor aquisitivo. A metformina, ela foi um antidiabético que apresentou maiores números de vendas e esse resultado pode estar relacionado com o uso precoce desse medicamento para a prevenção do diabetes mellitus tipo 2, também pode estar relacionado com o uso desse medicamento para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos, porque a hiperinsulinemia ela leva ao hiperandrogenismo, e aí que são fatores importantes para a fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos, e também pode ser utilizado para o tratamento da obesidade, porque a metformina ela produz um efeito saciotogênico que vai reduzir o apetite, resultando em um gasto energético maior que a ingesta calórica. O controle do diabetes mellitus tipo 2 ela é prejudicada em indivíduos com condições socioeconômicas desfavoráveis, porque essas populações elas enfrentam maiores dificuldades para conseguir acesso a uma assistência de saúde, a uma alimentação balanceada, possuem uma menor disponibilidade e recursos para a prática de atividades físicas, além das estratégias terapêuticas medicamentosas serem mais restritas pelo seu alto valor aquisitivo de alguns antidiabéticos. E aqui no Distrito Federal, a gente pôde observar essa diferença, aonde os moradores da Asa Norte conseguem ter um acesso mais diversificado a antidiabéticos por possuir uma condição socioeconômica maior. Em relação à nossa conclusão, a adesão da população aos antidiabéticos está relacionada com as condições socioeconômicas familiares, sendo a população que reside na região administrativa da Ceilândia uma população com uma renda inferior à população que reside na região da Asa Norte, e desta forma os moradores da Asa Norte conseguem acessar medicamentos com valor aquisitivo mais alto, medicamentos estes que possuem um mecanismo de ação mais seguro se comparado aos medicamentos que a população da Ceilândia consegue aderir. E a metformina foi um viés da nossa pesquisa por ser utilizadas para o tratamento de outras problemáticas, além do controle da hiperglicemia. E aqui está algumas das nossas referências que vocês podem estar olhando. Muito obrigada.